Muito obrigado, Sra. Presidente. Na ordem de trabalhos da Assembleia Municipal de hoje, temos em agenda não um, não dois, nem sequer um pacote, mas sim um pacotão de 34 contratos de delegação de competências entre a Câmara e as várias juntas da capital, abarcando um leque dispar de temas. Perante tão rico e diversificado agendamento, seria praticamente impossível a cada deputado ou grupo municipal proceder em consciência à análise, compreensão e validação de cada uma destas delegações. Quem sabe, talvez o objetivo da Câmara fosse mesmo inundar-nos com esta proliferação de deliberações, de modo a votarmos apressadamente, inviabilizando que nos debrucemos com adequado fundamento sobre as matérias a delegar. E, por vezes, como diz o ditado popular, progenitores apressados procriam descendências imperfeitas. Felizmente que a mesa... Felizmente que a mesa promoveu um grupo de apoio aos serviços com o objetivo de conferir a harmonização e validação dos termos contidos nas propostas e nas minutas dos contratos, disponibilizando-nos um par de mapas resumo das propostas de delegação de competências, onde nos é enumerado um diversificado leque de potenciais falhas ou omissões processuais. Desde valores incorretos a ações do plano em desconformidade com o cabimento, a IVA indevidamente indicado, a ausências de cláusulas nas minutas, desde numeração errada de alíneas, a datas a caducar e a prazos de execução não conformes, a classificação de despesas trocadas, desde remissivas erróneas para anexos, até inclusão de anexos em propostas diferentes. Há um pouco de tudo. E também alguma desatenção dos assessores. Por estes motivos, as comissões da Assembleia Municipal decidiram recomendar que as votações apenas decorram após a atempada apresentação pelo Executivo dos documentos em falta, incluindo as indispensáveis correções. A Sra. Presidente já confirmou a instrução da informação necessária à competente deliberação por esta Assembleia. Mas o que fazer se alguma proposta se basear em estudos que nem sequer estejam devidamente conformes com a realidade do que se passa no terreno? Tomemos então uma das propostas, a título exemplificativo, mais concretamente a número 402/2017. Como sabemos, a Lei nº 56/2012, de 8 de novembro, define no seu artigo 12º as competências próprias das juntas de freguesia na área dos equipamentos. E desde 10 de março de 2014, as juntas de freguesia de Lisboa assumiram quase na globalidade a criação, construção, gestão e manutenção de diversos equipamentos públicos, entre os quais se encontram os parques infantis. Nos termos da alínea K do artigo 12º da citada lei, são hoje competências próprias das juntas criar, construir, gerir e manter parques infantis públicos. No entanto, qualquer requalificação de parques infantis compreende intervenções por vezes mais abrangentes, sublinho, mais abrangentes, que pela sua natureza e características não assumem uma dimensão de mera conservação e manutenção, mas sim de requalificação e beneficiação, integrando-se nas competências próprias da Câmara. Daí que, no caso presente, o Executivo pretenda, e bem, delegar na Junta este tipo de obras. No caso da área geográfica do Lumiar, já em dezembro de 2015, os Verdes haviam procedido a um levantamento sintético sobre o estado destes equipamentos lúdico-infanto-juvenis, apresentando de seguida uma recomendação que seria aprovada por unanimidade. E julgamos ser neste contexto que surge finalmente esta proposta de delegação de competências para que a Junta do Lumiar disponha dos meios indispensáveis para a execução destas tão necessárias obras, com a qual nos congratulamos. Assim, e de acordo com a planta de localização anexa à proposta número 402/2017, a Câmara transfere para a Junta as intervenções necessárias à requalificação de 11 grupos de parques infantis na freguesia do Lumiar, nomeadamente nas ruas Adriana Vecchi 1 e 2, Alameda da Música, Frederico Jorge, Francisco Gentil, Rua Professor Mário Albuquerque, Agostinho Neto, Ruben Cunha, Mahatma Gandhi 1 e 2, Rua Professor Marco Atias, Henrique Martins Gomes, Praça Rainha Santa, bem como a criação de um novo parque infantil na urbanização Quinta de Alvalade, com a afetação total da quantia de 73.850 euros. Desta verba, 40% do total das intervenções apenas será transferido numa segunda prestação após a conclusão das obras, o que significa que a Junta terá, injustamente,
de custear a suas expensas o desenrolar das obras. Deste modo, de acordo com a minuta do contrato de delegação de competências, no âmbito da requalificação dos parques infantis na freguesia do Lumiar, vai competir à Junta, mais especificamente, a substituição ou reabilitação de equipamentos infantis, no respeito pelas normas regulamentares em vigor, e a substituição ou reabilitação de brinquedos, vedação periférica e outros elementos nos locais numerados e assinalados em planta anexa à proposta. E até que ponto é que o inventário das deficiências a reparar ou substituir estão corretamente listadas? Quem terá elaborado os estudos necessários e apresentou as medidas corretivas a introduzir nos parques infantis? Terão sido os serviços da Junta, como se informa na linha H dos considerandos da proposta, ou terão sido os serviços camarários, de acordo com a linha J da minuta do contrato da mesma proposta? Como se constata, divergências não faltam. Estranho ainda é o facto de o levantamento efetuado, tenha ele sido produzido pela Câmara ou pela Junta, não conferir com as condições reais que se observam no terreno. Por isso, num papel estritamente construtivo, os verdes sempre estiveram disponíveis para assinalar as medidas ou apoiar ações que permitam aos munícipes, no caso presente às crianças, beneficiar de equipamentos em bom e seguro estado de uso. Optámos então, também nós, primeiro, por voltar aos locais e, adicionalmente, como contributo, produzimos depois uma tabela que permitisse cotejar as obras previstas. Executar com o estado físico real destes 11 grupos de parques infantis e tivemos em conta se dispunham, como contributo, de chafarizes, bancos, papeleiras, o tipo de piso ou informação de socorro. Passemos então a enumerar e a explicar como se apresentam cada um dos parques, cotejando com a proposta da Câmara em epígrafe. No primeiro deles, existe um chafariz duplo, mas um deles está sem água e diz que se pretende reparar as madeiras de vedação. Porém, não existe qualquer vedação em madeira, pois o muro é em pedra e com gradeamento metálico. No outro grupo não existe chafariz, bancos e papeleiras. Não existem as correntes de suspensão do baloiço, pelo que não faz qualquer sentido, se não existem as correntes de suspensão, que apenas se pretenda arranjar o assento do baloiço. Deve ficar no ar. Também não existe corda na vedação, que por acaso desta vez até é de madeira. Este grupo é ainda composto por um segundo parque que nem sequer foi contemplado e que na sua estrutura não possui dois baloiços, nem chafariz, nem bancos, nem papeleiras. Existe ainda um terceiro parque neste conjunto, também não contemplado, ao qual lhe falta todos os sinais de trânsito no circuito de aprendizagem. O parque seguinte encontra-se em bom estado geral e, não existindo vedação em madeira, também não se compreende como se pretende substituir as inexistentes vedações de madeira. Mais estranho ainda é que o número de telefone de socorro, estamos a falar da freguesia do Lumiar, se localiza no número 452 da ultradistante Estrada de Benfica. Outro dos parques apresenta-se também em bom estado geral, pelo que não se compreende o porquê para uma reparação profunda dos seus equipamentos. Depois, diz que precisa de reparação do baloiço, mas nenhum dos dois baloiços precisa dela. Tem chafariz, mas que está avariado com o botão partido há vários anos. Em contrapartida, tem vários bancos com tábuas rachadas, mas essa deficiência também não está prevista a ser arranjada. Os bancos estão dentro do parque, claro. O parque seguinte tem chafariz, mas que está avariado ou desligado da rede. Também se pede a reparação do baloiço, quando não tem qualquer estrutura para baloiço. Estranha-se ainda que o estudo da obra não tenha inventariado uma vedação metálica quebrada devido à queda de uma árvore dentro do parque infantil já há alguns meses. O que se segue localiza-se num condomínio onde não existe chafariz, bancos, papeleiras junto ao parque. Prevê-se a reparação de um baloiço, mas de facto tem dois partidos. Confirma-se que tem vedação de madeira em falta. O grupo seguinte, que serve os escalões etários dos 2 aos 6 anos e dos 6 aos 15 anos, encontra-se em bom estado geral. No entanto, dos dois chafarizes, um está semi-avariado e o outro semi-desaparafusado do chão, podendo mais tarde vir a tombar com o peso de um utilizador. No equipamento seguinte diz que se pretende substituir a vedação, porém a vedação metálica apresenta-se em bom estado geral. Já o chafariz está avariado ou desligado da rede.
Outro dos parques tem um dos dois baloiços partidos, porém não está contemplado qualquer arranjo. Tem um chafariz em pedra que se apresenta com manípulo partido, pelo que não deita água. No parque seguinte, que também tem um chafariz em pedra, pretende-se criar um parque acessível, porém, hoje até já lá existe rampa para deficientes motores. Finalmente, há alguns parques, da tal lista que foi inventariada, que nem sequer foram estranhamente contemplados. Compreende-se que um deles, por ser da Câmara, em plena Quinta das Conchas, pergunta-se, no entanto, à Câmara para quando o seu arranjo. Um outro, que tem vedação em pedra e madeira, encontra-se totalmente degradado, pelo que não se entende porque não foi considerado. E existe ainda um terceiro, que também não tem chafariz e que, por até ter um aviso, diz assim o aviso, atenção, perigo, queda de azulejos, com fita vermelha a isolar a vedação de madeira do parque, não se compreende que tenha ficado omisso do estudo. Quanto ao parque a criar de raiz, como totalmente novo, deverá ser assaz pequeno, pois custará apenas 1/5 do valor da reparação de um dos outros. À margem da proposta, assinala-se que a esmagadora maioria não tem chafarizes em funcionamento para as crianças ou adaptada à sua altura, nem de aproveitamento de água para canídeos, o que contraria uma boa prática já em curso pela atual variação. E antecipando-nos ao caso de, em seguida, alguém tentar proferir alguma pseudo-iluminada contestação às afirmações dos verdes, acabam de reproduzir, não vale a pena o esforço, pois nesta pen estão aqui contidas imagens dos vários referidos parques infantis, feitas este fim de semana, que atestam a veracidade das nossas observações. Em conclusão, Senhora Presidente, se prevalecer a segurança das nossas crianças, é fácil depreender-se que a proposta número 402/2017 não se encontra totalmente em condições formais e financeiras de ser hoje aqui aprovada, pelo que propomos seja primeiro refeita em sede do município e de novo aqui apresentada, claro. Só esperamos que estes exemplos de deficiência não tenham alastrado às restantes 33 propostas de delegação de competências e às quais o Grupo Municipal dos Verdes, ao contrário da número 402, vai prestar o devido benefício da dúvida. Muito obrigado, Senhora Presidente.